Boa noite a todos mais uma vez. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe das quintas-feiras. E a gente vai dar continuidade ao nosso módulo desse ano, que é o Evangelho no Dia a Dia. O tema de hoje é a pureza de coração, que vai ser ministrado pela nossa amiga Tuti Gaetani, assim como ela fará também a leitura do Evangelho e da mensagem. A prece inicial e final será feita pela Ana Cristina Santos, a vibração do passe pelo Marcelo Volê, a vibração da água pela Cristina Félix e a psicografia será feita pela Priscila Mensinger. Então, que nesse instante nós possamos nos ligar já com Jesus, fechando os nossos olhos, aonde toda essa equipe de mentores espirituais da Casa de Paz e Amor, assim como também do Hospital Alvorada, da Mansão da Paz, da Capela do Amor, todas essas equipes, junto com os nossos mentores individuais, já nos envolvem nesse abraço fraterno, aonde eles transmitem todo esse amor para o nosso coração. E que nós possamos, assim, termos os nossos olhos de ver, ouvidos de ouvir, para todo o ensinamento que será ministrado na noite de hoje e que possamos ter os nossos corações abertos para receber toda essa energia de amor que a espiritualidade emana para cada um de nós. Querido Mestre Jesus, amigos dessa espiritualidade, que são os nossos mentores desta casa, pedimos que nos envolvam em muita paz e muita luz, que envolvam a nossa companheira Tuti, que preparou essa palestra, para que nós possamos estar em sintonia com todas as benesses que serão trazidas para nós nesta noite. E assim recebemos tudo o que precisamos, que pedimos e que merecemos. Que Jesus nos envolva a todos. Assim seja. Um pouquinho mais baixo. Tá bom. Boa noite. Capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Item 3. Simplicidade e pureza de coração. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como a da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar-se nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer de Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelham. A mensagem é do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, Irmão José. Acende a tua luz. Se caminhas nas trevas, acende a tua luz. Não reclames da sombra ao redor. O que depende da boa vontade alheia será sempre inconstante. Não permaneças na expectativa do que os outros possam fazer por ti. Faze por ti mesmo agora e pelos outros tudo o que puderes. Ilumina-te e não faltará claridade no caminho. Reflete a luz que os outros souberam refletir. O problema maior não é o da sombra à tua volta,
é o da falta de luz em ti mesmo. Qual é a tua mensagem? Fala que o mundo está esperando ouvir. Esta é uma das bem-aventuranças que Jesus passou os ensinamentos a seus discípulos, onde ele nos mostra com profundidade que para nos elevarmos temos que ter o nosso coração puro. Nós temos que buscar entender um pouquinho mais o que Jesus quis dizer com este ensinamento. Sabendo que nós somos espíritos pré-existentes, onde trazemos uma bagagem de vícios e virtudes, então fica muito difícil a gente evitar a impureza devido a esse pretérito que a gente viveu. Mas sabemos que a caminhada para a nossa evolução, ela precisa estar e ser a cada dia mais livre desses vícios. Mas sem um meio, sem um mecanismo, sem uma maneira de nos dizer como faremos isso, é tão difícil quanto dizer: amai os vossos inimigos e perdoai. Mas como fazer isso então? Então, tudo isso tem que passar primeiro pela nossa consciência, para chegar até o nosso coração. E aí, chegando ao nosso coração, nós entendemos o que é ser puro, o que é amar os inimigos, o que é ofertar um perdão. Nós sabemos que tudo isso não se resolve em uma única encarnação. Precisamos reencarnar algumas vezes para podermos a cada vez mais termos o nosso coração puro. Mas por que é que a gente tem que ter o coração puro? Porque é a partir daí que nós vamos ver a Deus. E sabendo hoje que ainda não temos a compreensão de como seria esse Deus, temos que buscar essa pureza nessas oportunidades de vida em busca da evolução. Então essa é uma proposta futura. Isso significa que nós veremos sim a Deus quando nós tivermos evoluído. E o que nos traz um certo alívio, né? Porque significa assim: olha, não é para agora, mas você está no caminho, nesse caminho de evolução, nesse processo de ver a Deus, né? Então isso nos traz uma certa tranquilidade para que possamos ir trabalhando dentro de nós todos esses elementos que nos levarão a essa pureza do coração. Mas quais são esses elementos? Se eu não estou entendendo. São aqueles que procurarão em nós atuar de uma forma que nós vamos nos desapegando do que é material, deixando de dar esse valor excessivo ao material. Temos que entender que tudo aquilo que nós temos que trabalhar em nós ao longo dessas oportunidades de vida terrena, perdão, o amor aos inimigos, a misericórdia, enfim, todas essas nossas virtudes, elas precisam ser trabalhadas no andar da nossa consciência, no andar da nossa razão, para que a gente possa entender, assimilar, para podermos trabalhar. Porque a gente só vai trabalhar com alguma coisa depois que a gente entender, depois que a gente assimilar aquela ideia. Só depois de nós trabalharmos isso no andar da razão, nosso andar da consciência, é que nós vamos verdadeiramente sentir essa pureza em plenitude. Então, cada um de nós vai construindo o seu meio, vai construindo a sua forma de buscar esse coração puro, essa pureza do coração. E nesse processo de buscar essa pureza do coração, a gente vai se desprendendo do material. A gente vai se ligando mais ao espiritual. Se ligar ao andar da nossa consciência, que para nós, a gente trabalha com esta consciência. Compreendemos então, vamos passar a compreender então o que é Deus, para melhor senti-lo. Isso não quer dizer que hoje a gente não sinta Ele. A gente sente, mas de uma forma muito mais material, de uma forma muito mais humana. Nós temos essa necessidade ainda da matéria. Deus ainda nessa forma de matéria, a nossa compreensão o fará compreendê-lo como causa, como a causa de tudo. E nesse capítulo do Evangelho, conforme a gente leu no início,
Jesus fala, deixai vir a mim os pequeninos. E nesse tópico nos é apresentado um pouquinho de como nós devemos agir, desprovido de orgulho, desprovido de egoísmo, onde a simplicidade e a humildade prevaleçam. Isso faz a tônica desse espírito, que quer dizer a pureza de coração. Então a gente já vai entendendo que para que nós sejamos puros de coração, nós precisamos antes trabalhar em nós primeiro. O orgulho, o egoísmo, esses nossos vícios que a gente carrega. Poxa, mas eu já venho de uma vida pretérita, mas isso não quer dizer que eu não possa ir trabalhando esses vícios. É por isso que a gente reencarna. Para que a gente possa, a cada vez mais, lapidar esse diamante que nós somos. Porque nós somos diamante, nós somos espíritos que viemos nos lapidar para que a gente possa evoluir. E evoluindo, a gente busca sempre essa pureza de coração. E Kardec nos coloca, neste capítulo, que embora o espírito não nasça no processo físico, né, de uma criança, ele já é antigo e ele passa por um processo reencarnatório, para que justamente apagam-se as lembranças e ele possa renascer num outro corpo e ir se moldando às coisas que vão lhe acontecendo, né? Os próprios pedagogos falam que é muito importante a fase de uma criança. Mas por quê? Porque na fase da criança, ela é pura, ela tem uma doçura e é muito mais fácil você moldar, né? Por isso que na educação infantil, ela é fundamental. É fundamental que os pais estejam do lado dessa criança. Por quê? Porque é primordial a família. A família, onde você pode trazer o ensinamento moral, seja através da evangelização, exemplos de caridade, de atuação na integração social, aos mais necessitados. Isso é fundamental para moldar uma criança. Como é importante também falar de moralidade para a criança. Lógico, né, gente? Dentro da compreensão e do linguajar desta criança. O próprio Kardec coloca que nessa fase da vida o espírito é mais dócil. E, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-lo progredir. Então, quando Jesus fala, deixai vir a mim os pequeninos, ele está querendo dizer, deixai vir a mim aqueles que se comportarem como os pequeninos, né? E aí vale a nossa reflexão. Nós estamos nos comportando como os pequeninos? Porque nós já não passamos da fase infantil, né? Então, já não dá mais para a gente moldar as nossas éticas, a moralidade, porque já ficou para trás. Vai ficar para a próxima reencarnação? A gente tem que esperar a próxima reencarnação? Não. Então, nós temos que nos comportar como esses pequeninos, e aí entra uma questão muito importante que nós temos que procurar, ou aceitar, a nos moldar ao novo. E entender nesse novo como um princípio moral, ético e caritativo. Então, o interessante aí é que nós temos que nos desprender daquela visão de Gabriela, eu nasci assim, vivi assim e vou morrer assim. Não! Até o último dia da nossa vida, nós podemos mudar essa história. Nós podemos nos comportar como esse pequenino, nós podemos manter o nosso espírito dócil, ávido por aprender, ávido por querer se renovar. Então, nós nos comportamos como uma criança, no sentido do eu estou aberto ao novo, eu quero aprender, eu posso assimilar os princípios morais, éticos e caritativos. Eu consigo, basta eu querer. Então, nós podemos trazer em nós esse princípio de aprender. E é com o aprendizado colocar em prática, sabendo que não será fácil. Sabemos que podemos errar. Às vezes teremos que pedir ajuda como uma criança faz quando a criança erra. O ser futuro da criança é o ser adulto. Nós podemos ser um ancião melhor. Tuti, mas eu já sou um ancião. Você pode ser um espírito desencarnado melhor. A gente sempre pode melhorar.
Podemos fazer isso? Tem alguma situação que nos é apresentada atualmente que eu falo assim, isso eu posso reaprender. Isso eu posso fazer diferente. Eu estou aberto, como uma criança, a começar. E nós não temos que ter vergonha de fazer, de mostrar, de errar. E muitas vezes, coisas que a gente não sabe. Mas nós temos o quê? A vontade. A vontade de aprender. Tem um texto de Emmanuel Chico, que psicografou, chamado Pureza de Coração, que é do livro Refúgio. E Emmanuel traz, através de Chico, e ele traz a definição do que é essa pureza de coração. Mas o interessante nesse texto, que a pureza de coração também é um exercício adquirido da gente buscar, da gente desenvolver essa pureza de coração. É quase um hábito. Tudo que se torna um hábito fica fácil. Emmanuel coloca o seguinte, que não dá mais, e aí não é só a pureza de coração, gente. São as bem-aventuranças. É o pobre de espírito, são os mansos e pacíficos, são os misericordiosos. Não dá mais para a gente achar que a bem-aventurança é algo que tem que ser começado lá no futuro. Não. Todas as bem-aventuranças, elas são para um futuro como um resultado final, porque é onde a gente vai estar evoluindo. Nós temos que ter em mente que a pureza do nosso coração, ela precisa ser trabalhada agora, no presente. As bem-aventuranças, elas precisam ser trabalhadas, em primeiro lugar, neste momento, e vivenciá-las lá na plenitude, e que vai caber ao futuro. Mas se eu chegar no futuro sem ter começado hoje, então eu não vou vivenciar. Então as bem-aventuranças, e dentre elas a pureza de coração, elas já precisam fazer parte da nossa consciência, da nossa razão, do nosso trabalho de hoje. Todas elas vão se concluir no futuro. E quando nós mantemos o nosso coração limpo, eu não estou falando de coração puro, mas quando mantemos o coração limpo, clareiam os olhos e ouvidos, que inspirados por esse coração limpo, só conseguem ouvir o bem por onde caminha. Quando a gente fala de coração limpo, e não de coração puro, porque puro é a condição final, e limpo é o estado que ele tem que estar hoje. É o que eu tenho que trabalhar hoje. Tudo na vida, nós temos dois lados. O lado positivo e o lado negativo. Significa que eu estou conseguindo manter o meu coração limpo quando eu lanço o meu olhar sempre para o lado positivo. Eu penso positivamente, eu atraio coisas positivas. Em todas as situações, nós podemos estabelecer um lado positivo e um lado negativo. Eu, às vezes, reclamo, que eu tenho que caminhar quilômetros para poder chegar em um lugar. E aí, tem uma pessoa que não tem os membros inferiores, e aí ela fala, puxa, como eu gostaria de caminhar quilômetros para chegar a este lugar. E tem pessoas ainda, e essa pessoa pode ter a muleta ou a cadeira de roda, e tem pessoas que nem isso têm. Então, tudo na nossa vida, nós podemos lançar o olhar positivo e negativo. E quando lançamos esse olhar positivo, significa que estamos mantendo esse coração limpo. E quanto mais limpo estivermos o coração, mantendo o nosso coração limpo, os olhos e ouvidos se positivam também. E aí, o que é interessante, mais suave torna-se o meu caminho. Por quê? A vida vai perdendo essa característica de sofrimento, de lamúria, e vai fazendo com que a gente seja muito grato pela vida. É uma questão de hábito. Olhar com os olhos da positividade, nós nos acostumamos a sempre falar do negativismo. Então, nós temos que substituir o não pelo sim. E aí, Emmanuel finaliza o texto dizendo, esforcemo-nos por encontrar a parte melhor, onde a gente estiver. Sempre haverá uma parte melhor em tudo. Que a gente possa, cada um de nós, que a gente comece hoje, não importa o que já passou, vamos ser pessoas melhores.
Comece hoje o nosso processo de ressurreição, o nosso processo de que ainda nesta vida encontraremos a humildade, a pureza de coração, a mansidão e a misericórdia que habita dentro de nós. E como a gente leu no início, podemos ser pessoas melhores. A gente basta querer. É um belo convite de Jesus. Que Jesus nos abençoe. Enquanto os médiuns vão se colocando numa posição de recebimento dessa energia e se ligando aos mentores, vamos todos nós fechando os nossos olhos, descansando o braço direito sobre a perna direita, descansando o braço esquerdo sobre a perna esquerda, com as palmas viradas para cima. E eleva o teu pensamento ao Mestre Jesus. Traga um Jesus bem mais próximo. Traga um Jesus que te ama tanto, que vem te ensinar a amar também. Colocando toda essa energia sublime, um verdadeiro elixir que nos faz tão bem. Então vamos nos libertando para que possamos entender o que Deus criou para nós nas nossas vidas, para que nós possamos um dia aprender como foi colocada essa noite a pureza do coração, mas principalmente amar a vida. Os mentores que se ligam aos nossos médios que tanto amor já foram se preparando desde ontem à noite, essa madrugada, colocando todo o seu pensamento, a sua atitude para receber toda essa energia das correntes vibratórias mais sublimes que esse mundo pode nos dar. Mundo de prova e expiação, mas que desde a passagem de Jesus veio trazer a mudança do amor, onde estamos aprendendo. E nessa sintonia é que começamos então a prática do passe misto, com tanta alegria de estar aqui hoje, nos envolvendo aos franciscanos, às servas de Maria, às servas de Clara, que vai envolvendo a cada um junto com esses mentores, trazendo no coronário uma energia sublime bem no alto da cabeça, inundando de uma substância que só vai nos fazer bem. Desce essa luz agora para o frontal, entre os olhos, sente o calor dessa energia. Nesse conjunto, os pensamentos são sublimes. Pensamentos de amor, de construção, de equilíbrio, trazendo o que você quer. Criamos os nossos pensamentos para que sejam verdadeiros. Por isso é que precisamos ter sempre a atitude com pensamento positivo, para que esse caminho seja de muitas flores, de muita compaixão, de muita misericórdia. E essa luz agora desce para o laríngeo, na altura da garganta, o poder da fala, o poder construtivo, junto com o pensamento, trazendo sempre o amor. E qual construção nós vamos fazendo? Várias. De uma vida saudável, de um aprendizado, de um amor constante, de enxergar a natureza, de enxergar
tudo que Deus nos deu, de nos envolver nessa nossa reencarnação tão sublime, de um aprendizado maravilhoso. Mais de 2000 anos se passaram quando Cristo apareceu nos ensinando como Jesus, mas o Cristo ainda existe, esperando-nos para que caminhamos todos juntos. E aí vem o centro de força no cardíaco, no coração, aonde uma energia forte vai te envolvendo com tanto amor. E essa energia te traz a certeza de ser filho de Deus, de sermos todos irmãos, que compreender, não julgar é o melhor possível na nossa vida, de sermos resignados, porque sempre, quando se passa a tempestade, os nascimentos se fortalecem, formando um novo mundo, não ao redor, mas dentro de nós. E essa luz envolve a todos, porque nós vamos doar para o companheiro, o amigo, o irmão da frente, o do lado esquerdo, do lado direito, de trás, junto com todos nós aqui em cima, com a espiritualidade, trazendo uma energia única. Por isso nos misturamos. O que eu tenho de bom, eu quero doar para todos aqui. O que todos têm de bom, também quero receber. Essa é a troca, essa é a união, esse é o legado do Cristo. E desce essa luz agora para o esplênico, na altura do baço, bem do lado esquerdo, nos envolvendo, nos dando energia. Capta essa energia, nos faz tão bem. É como se fosse uma bateria, enchendo-se de combustível. Recebe essa luz com muito amor, com muita gratidão. E a luz agora vai para o gástrico, genésico, descendo pelas pernas, passando pelas plantas dos pés, subindo pela parte posterior das pernas, indo até a região do básico, bem no cóccix da coluna. E vai fortificando, inundando de luz que sobe agora pela coluna vertebral, vértebra a vértebra, numa forma de espiral, passando pelo humeral, indo até o bulbo, e a explosão de luz se faz presente, formando um lindo arco-íris. E assim então, nós vamos agora aos nossos lares, que essa luz envolva a cada canto dos nossos lares, entrando pela porta da frente, fazendo toda uma limpeza, uma energização, junto a toda essa espiritualidade que nos ajuda. Se for falar nos nomes, vou esquecer de alguém, então são tantos, junto com os nossos mentores, trazendo a cada cômodo, a cada quarto, a cada lugar, uma luminosidade de muita paz. Envolvemos também agora o ambiente de trabalho, muitas mudanças, árvores nascem como mudas, assim novos trabalhos também nascem. Muitas vezes o que pensamos que possa ser uma destruição, mas na verdade é um novo momento, que vai ressurgir um novo crescimento. Por isso ficamos atentos junto com a espiritualidade, com esse crescimento que nos cabe pela maturidade da nossa vida, pelo conhecimento, pelo dia a dia, e também com a vontade e a fé em Deus, que envolve todos esses mentores para nos auxiliar no nosso dia a dia, também na saúde, que possamos receber. Trabalhamos muito no Hospital Alvorada,
com vários mentores que vão atuando a cada um que necessita. Voltamos aqui agora para o salão do Paz e Amor, agradecendo aos caravaneiros fraternos que nos levaram aos nossos lares, ao ambiente de trabalho, e vamos nos envolvendo com esses franciscanos muito atuantes, construindo junto a nós uma certa libertação e um crescimento do amor do dia a dia. E essa luz, então, que recebemos, uma fonte energética sublime, vamos doando também às urnas lá na frente, primeiramente aos encarnados, que pegam a cada escrita das suas dificuldades, que possa esses mentores atuar, para que possa ser esclarecido e levado a um caminho de resplandecimento. Vamos também agora emanar essa luz a tantos dos desencarnados, para que possa nos envolver com tanto amor aqueles que se foram, né? Principalmente aqui na Casa de Paz e Amor, onde essa semana os que voltaram para o mundo espiritual, como a Dona Dirce, o Senhor Abílio, tantos trabalhadores que nos envolvem com tanto amor e carinho, que eles possam já ter sido recebidos com seus familiares, a esses mentores que recebem com tanto amor, assim como todos aqueles que estavam inscritos nessa urna, aonde voltam com tanto amor para o verdadeiro lar, a verdadeira vida da alma imortal que somos nós. E assim, então, agradecidos nessa noite, todas essas bênçãos desses mentores, nós vamos agora acompanhar a Cristina Félix para a fluidificação das águas. E assim, nessa atmosfera tão amorosa, nesta atmosfera tão florida, com pétalas multicoloridas que se formou nessa noite, todos nós somos convidados a escutarmos e a aceitarmos o pedido de Jesus. E como pequeninos que somos, apesar da vida adulta, somos então convidados a ficar ao redor dele, junto da fonte que temos dentro do Hospital Alvorada, e todas as equipes então responsáveis por este trabalho bendito, vai nos auxiliando, fluidificando as águas que trouxemos, as águas daqueles que nos acompanham nas redes sociais. E essa água então é fluidificada com muito amor por toda essa equipe que retira desta fonte todo o elixir necessário neste momento. As equipes então dos socorristas, dos pretos velhos, as equipes médicas retiram então dessa natureza bendita todas as raízes, as folhas, para cada um sendo colocado nessa água. E ao ingerir então, somos convidados junto a Jesus de fazer uma prece de agradecimento, uma prece voltada à necessidade de cada um, seja ela física, emocional e principalmente a espiritual. Ao ingerir então essa água, tenhamos essa disciplina e tenhamos esta visão deste jardim e desta fonte. Todas as equipes dos químicos, dos biólogos e dos farmacêuticos também fizeram todo o anti-inflamatório, fizeram os antibióticos, os medicamentos oncológicos e quimioterápicos,
e cada um, sabendo da sua necessidade, possa, de uma maneira disciplinada, como já foi falado, ingerir então essa água. E agora, voltando a este salão, ficamos com este exemplo de Jesus e este pedido dele, que sejamos pequeninos nos nossos atos, pequeninos ao tomarmos e ingerirmos a nossa água. Assim seja. O tempo é presente divino ofertado a vós. É através dos tempos que almas e espíritos se aprimoram, se solidificam na evolução. É no bater das horas que os homens, segundo a segundo, escrevem e reescrevem suas histórias. É tempo de olhar para o alto, é tempo de olhar através das vestes, é tempo de se descobrir para o bem viver e o bem agir. O tempo não volta. O tempo não tem tempo para lamúrias. O tempo segue. E vós, homens do mundo, junto com o tempo, deve seguir adiante. No sentido das horas, a vida humana segue sua trajetória, é fato. Mas essa trajetória, quem dirige, quem segue, quem coordena, é o homem. Ele, o tempo passa, mas o que vós fazem enquanto ele passa é vossa responsabilidade. Palavras, indiferenças, penúrias, dramas, alegrias, realizações e conquistas. Tudo passa junto com o tempo. E o que fica é o resultado. O que fica são os efeitos, dores ou alegrias, causados por vós, em vós, não pelo tempo. O homem se constrói enquanto o tempo passa. Essa construção se edifica, se solidifica ou se desmancha, se desmorona. Isso só vós, homens, podeis decidir. Como usar o tempo, como ouvir o bater das horas. Hoje, enquanto os ponteiros giram, o que fazeis, homens? Usai então o tempo como presente bendito a vosso favor. O tempo urge, o tempo clama, o tempo passa. E vós, homens, como deixam o tempo passar? Por vós clamamos, ontem, hoje e sempre. Te agradecemos, Mestre querido, amigo Jesus. Agradecemos os nossos amigos da espiritualidade por tanto que recebemos nessa noite. E que nós possamos sair daqui hoje levando conosco alguma palavra, uma mensagem, aquilo que mais tenha nos tocado para refletirmos durante a semana e assim permanecermos nessa sintonia de amor, de paz, levando também aos nossos familiares. Que Jesus nos envolva a todos, nos proteja e abençoe durante toda esta semana. Que assim seja. Para o final do nosso trabalho, temos 2 recados. Bem, o primeiro recado, a gente está sempre fortalecendo toda semana, que é a prática do Evangelho no lar. Essa prática que faz com que a gente possa ter um lar mais harmonizado, que possa também nos ajudar a harmonizar, a nos harmonizarmos. Então, assim, é um período que a gente escolhe, né, durante toda a semana, no máximo
meia hora, um dia fixo, num horário fixo, para que a gente possa ter esse momento de maior proximidade com a espiritualidade, com os nossos mentores. Então é um momento onde a gente, de fato, recebe dentro do nosso lar essas visitas tão agradáveis que são os nossos mentores. Então que essa prática do Evangelho do Lar a gente possa criar o hábito, para que a gente possa, de fato, estar mais harmonizado conosco, mais equilibrado, e assim também todo o nosso lar, toda a nossa família também também estar harmonizada. O segundo recado, aí é para os trabalhadores da nossa casa. Amanhã nós teremos o nosso reabastecimento a partir das 20 horas. É um convite que é para os trabalhadores, é o nosso segundo reabastecimento desse ano. Então é de fundamental importância que nós estejamos presentes nesse reabastecimento. Eu sei que existe a ferramenta do Zoom, mas a ferramenta do Zoom ela é para ser utilizada quando de fato nós não conseguimos de maneira nenhuma estarmos presentes aqui no salão. Então é um momento que a espiritualidade reserva para nós, para nos ajudar, para nos abastecer, para nos amparar e para nos fortalecer enquanto casa espírita, enquanto trabalho dos mais diversos que a nossa casa tem e também para as nossas vidas, no prosseguimento aí das nossas vidas como um todo. Então, para os trabalhadores da nossa casa, que nós possamos então amanhã às 20 horas estarmos todos aqui presentes, tá bom? Um bom final de semana a todos, nos vemos semana que vem. De luz, paz e amor em Jesus.